essa semana, mais uma semana de gravações remotas, e acho que isso será o novo normal por algum tempo. Aliás, eu já vou pedir para a nossa convidada elucidar o que é o novo normal. Existe um novo normal. O nosso tema de hoje é consumo de bebida alcoólica. Só que como ela é uma psiquiatra e ela fala sobre todos os temas, eu já tenho esquizofrenóis com ela, já fiz trabalhos com ela fora do programa e a gente já se conhece, considero ela uma amiga. E ela é amiga pessoal do meu psiquiatra, então eu tenho que me comportar muito bem perto dela. Doutora Ana Paula. Olá, Amanda. Vamos lá, começando pelo que será que existe um novo normal, né? Primeiro é saber se existe um antigo normal. Você sabe que uma das primeiras coisas que a gente estuda quando vai estudar psiquiatria, né? Quando vai ser apresentada a psiquiatria, qual é a diferença entre normal e patológico. Então, para a gente estudar, assim, um programa inteiro só dessa discussão. Mas, para resumir, na verdade, o novo normal atualmente, eu diria que é a cada dia a gente descobrir algo novo e algo diferente, porque a gente não sabe quando que as coisas vão voltar a ser como era antes, se vão voltar a ser como era antes. Então, eu diria que é uma primeira coisa para a gente refletir. E normal é normal para cada um de nós. Também tem isso, né? O que é o normal para mim, o que é o normal para você. Então, a gente precisa partir dos parâmetros de cada um. Então, esse novo normal aí, ainda vamos ter que compreender o que é. Sobre esse período, as pessoas que estão cumprindo o isolamento direito, aqui em São Paulo é muito difícil dizer sobre que o isolamento está bem feito, porque a gente vê os gráficos e a gente nunca atinge. Eu vou falar pessoalmente, às vezes a gente vê um índice lá, 54% de isolamento, e a meta é 70%. E a gente se sente um pouco responsável pelas pessoas que não estão fazendo isolamento. Isso é um pensamento recorrente, porque, sei lá, pelo menos no meu círculo social, eu deveria, teoricamente, garantir que eles fiquem em casa. Mas, pensando bem, já ouvindo a minha pergunta, eu falo, eu não tenho poder sobre ninguém, né? Ótimo, é isso. Não, olha só, se a gente puder cuidar da gente, já é um começo. Eu acho que a angústia, ela é coletiva, né? Estava conversando outro dia e falando justamente isso, assim, acho que o sofrimento, ele é coletivo, a dor é individual, cada um de nós sabe aí o que está tendo que passar, se a gente pode ou não ficar em casa, até onde se pode respeitar ou não. Agora, recentemente eu li um estudo falando que o cérebro responde ao isolamento social como se estivesse com fome. Ou seja, vai em busca de contato humano tão logo se sinta solitário. Nossa! Olha a situação. Interessante. E é um estudo com imagens cerebrais, né? Então, que mostrou que a região que é estimulada, digamos assim, é a mesma região que é estimulada quando a gente está com fome. E que faz com que a gente tenha comportamentos de busca por outras pessoas. Isso não significa que a gente tenha que procurar. A gente precisa entender e, a partir daí, tentar fazer outras formas de lidar com isso, né? Falando sobre as telas, eu sempre achei muito estranho conversar com uma pessoa por uma tela. Eu achava que só nos Jetsons isso fazia sentido. E agora isso faz muito sentido. Isso vem de encontro a esse estudo, porque as pessoas estão procurando, né, encontrar a forminha do rosto, ou nada a ver. Claro, aliás, essa é uma solução justamente para essa sensação de solidão ou de isolamento. É uma forma, seria a forma mais adequada e madura, digamos assim, para esse momento. Então, sim, é uma forma. E assim, muitas pessoas que não se sentiam confortáveis com a tecnologia, de falar pela tela, já começam a se sentir mais à vontade. Isso também tem a ver com isso passar a ser
mais natural, mais comum. Então, também a gente tem que se acostumar, sabe? Com algo que é novo. Que a gente achava estranho e de repente, nossa, não é que não é tão estranho assim. Tinha muita gente que não aceitava de jeito nenhum consulta por telemedicina e aí vai vendo que não tem saída e até acha melhor, viu? Não a telemedicina, assim, como psiquiatra, eu acho que como psiquiatra não é uma pessoa que eu vejo toda semana, ainda há um estranhamento. Mas a terapia, para mim, faz todo sentido. E eu quando faço a terapia, e também na consulta, eu já fiz 2 por vídeo, eu acho que a gente entra num modo reunião, é muito mais prático, não tem aquela embromação, sabe? Não tem aquela coisa do tipo, não tem distração, né? Só você e o médico, você e o terapeuta. Então, já falou, assim, eu tô assim, assado, eu achei no dia tal, eu tive assim, e eu percebi que eu fui muito mais direta do que na consulta presencial, né? Porque tem distrações. Mas eu também sei que as distrações são importantes e para até vocês olharem como a gente se comporta, né? O tempo todo, assim, sei lá. Ela olhou pro lado. Ela não sei o quê. Ela fez a unha. Ela se preocupou com alguma coisa. E eu sei que isso daí também é perdido, né? Com a telemedicina. A gente precisa ir se adequando, mas quando a gente conhece a pessoa, o atendimento virtual, não, como a gente consegue ver, né? Ele não se perde tanto. Eu acho que assim, o que eu sinto mais falta é de estar com a pessoa, igual quando a gente está sem ver alguém há muito tempo, que a gente gosta muito, e só estava se encontrando só por vídeo mesmo, né? Porque mora distante. E quando a gente encontra pessoalmente, que a gente dá aquele abraço porque estava com muita saudade. Então, tem essa diferença, mas no que se refere à avaliação, à possibilidade de entender o que está se passando com o paciente, até que é possível se perde, mas eu não acho que tanto, porque o olhar está ali, né? O tom de voz, o fato de ter se separado um espaço em que os dois estão concentrados naquele momento de consulta. Eu acho que dá para aproveitar bastante, dá para a gente avaliar bastante. Assim. Acho que é mais uma questão de costume. Agora, introduzindo o tema, também tem a ver, né? A gente está falando de telas, agora, eu não sei se é recente, mas para mim, na minha vida é recente, essas conferências com muitas pessoas. Eu já fiz vários feliz aniversário, surpresa para amigos meus via tela. Ai, que legal! E é uma coisa nova, né? Aham. As pessoas têm feito festas, de verdade, eu recebo flyer de balada que vai ser online, etc. Nessa pandemia, se tornou rotina o consumo de álcool. Queria saber como posso reduzir isso. A primeira coisa já saber que está fazendo um consumo aumentado, né? Já identificar é um primeiro passo. Perceber se está bebendo para aliviar alguma coisa. Todos nós estamos sob estresse e a gente precisa arranjar formas de lidar com ele. Então, que outras formas tem de fazer? Você sabe que eu trabalho com a parte de estilo de vida, né? Atividade física, alimentação. Então, às vezes fazer algo, mas eu odeio exercício. Fala sério que esse é exercício que você vai me mandar fazer. Procure alguma coisa que você goste. Eu já falei aqui no programa, mas acho que eu não falei isso pra você. E você, como uma estudiosa da medicina do estilo de vida, você sempre me falou que eu deveria ter uma atividade física. Eu descobri uma atividade física muito interessante, e eu já falei aqui algumas vezes. É um aplicativo que ensina a abrir o espacate. Você tá brincando? Não. Não acredito, que legal. Eu não sabia que isso existia. Eu também não, porque assim, eu fiquei com dor nas costas numa viagem, e daí eu fiquei meio mal, falei, nossa, que alongamento horrível eu tenho. Daí eu não sei porque eu lembrei que eu nunca consegui abrir o espacate. Daí eu coloquei no Google, né, abrir o espacate. E daí na sugestão aparece, é possível abrir o espacate depois dos 30? Então, mais pessoas já fizeram esse search além de mim. E eu achei um aplicativo que chama, acho que é Abrir o Espacate mesmo.
exercício de espacate e são alongamentos, assim. Vou te falar que no programa deles, em acho que 40 dias, você abre esse espacate. Pra mim, no meu grau de pessoa que não tem abertura, como chama isso? Flexibilidade, eu acho. Isso. Não, já tô há uns meses, mas, que nem você falou, já se tornou um hábito, assim. Eu todos os dias faço esses alongamentos, alguns doem muito, por isso que eu, às vezes, quando eu tô muito avançado, tipo já no 28º, eu volto pro 10º, porque eu percebo que eu ainda não tô bem para ir mais pra frente. Mas tem melhorado minha flexibilidade, então acho que sempre há, ainda mais com a internet, sempre há uma oportunidade de descobrir prazer numa coisa. E eu te falo, não é prazeroso, porque dói muito, né? Porque eu sou uma dura, mas eu penso assim, quem abriria o espacate por mim? Só eu. Então o legal é que tem uma recompensa que eu vejo que abriu mais um pouquinho, que ontem aquilo ali estava mais difícil. Então, eu acho que já se tornou um hábito, sem dúvida, mas ainda não abri o espacate. Mas o dia que eu abrir, falarei para todos os ventos que é possível abrir o espacate depois dos 34 anos. Amanda, sensacional. Você já tinha me dito em alguma vez que a gente se encontrou para algum trabalho, alguma palestra que a gente foi dar, que você falou que a gente tinha conversado antes e que você tinha começado a fazer atividade física, que você estava prestando atenção na alimentação, mas essa é nova. E você sabe que eu conversei com uma pessoa que trabalha no YouTube, eu não sei se ele é responsável pelos canais de YouTube, enfim, também foi em alguma palestra que fui dar e eu estava conversando com ele falando, você não tem vontade de ter um canal no YouTube? A gente estava conversando e ele falou assim, olha, não existe o que você coloque na internet e não tenha lá como fazer. Né? Assim, não é isso, não é algo que não exista que você tem que fazer se você tiver vontade de fazer um canal. Enfim, ele estava falando sobre alguma coisa assim. Porque tudo tem. Agora eu estou impressionada, porque essa é nova para mim, essa que você está falando. E é isso, é descoberta, né? Você vai descobrindo alguma coisa, algo tem que se encaixe na nossa rotina. Assim, a atividade física, você sabe, né, Amanda? Eu falo isso e está associado, assim, é quase como escovar dente. A gente precisa fazer um mínimo que seja para ter saúde mental e não ter ansiedade. Mas cada um precisa encontrar a sua, né? Mas agora que a gente tá... eu acho que eu também tinha te falado outra coisa que eu também bolei, porque eu assisti o filme Dois Papas, e o Papa alemão tinha que dar 5.000 passos por dia. E ele é um senhor. Daí eu falei, meu Deus, eu tenho que andar pelo menos mais que o Papa, né? Então eu tava contando bastante passos, etc. Às vezes eu passava o Papa, às vezes não. Mas esse era o meu inimigo e minha fonte de comparação. E agora a gente não tem andado, né? A gente não tem se exercitado tanto. O que você percebe no consultório, assim, das pessoas que, para manter a atividade física, é difícil? É difícil. É difícil, inclusive, assim, insônia está associado a essa diminuição de atividade física. Eu tenho uma colega que é vascular, que me falou que há um aumento de risco de trombose. A gente tem menos movimentação muscular e a gente pode perder massa magra. Então, sim, tem uma diminuição. Agora, tem algumas... Me surpreendeu, isso é a minoria, tá? Mas tem algumas pessoas que passaram, que eu tentava... Você precisa fazer atividade física, né? Repetindo lá a cada consulta, e as pessoas não faziam. Teve gente que começou por conta de ter que ficar em casa. E aí descobriu lá algum aplicativo e nunca fazia. Nossa, eu não sabia que gostava. E descobriu. Mas a maior parte das pessoas, assim, a gente está se movendo, a gente não tem que andar, né? Pelo menos até o carro, até o metrô, até o ônibus, tanto faz. E andando menos... Sem se dar conta, a gente faz menos exercício. Isso tem muitas consequências, desde situações assim de queixas físicas até queixas emocionais.
E também eu acho que se você não se movimenta, o álcool que você tomou ontem à noite vai demorar para sair. Ou é apenas uma crendice popular? Não, depende muito da quantidade, né? Mas existe um tempo até que seja eliminado. E, claro, tem muito a ver com o metabolismo de cada um, com como está a função hepática de cada um, mas leva um tempo para ser eliminado. Igual, enfim, algumas medicações, tem lá uma meia-vida, um tempo, né? Leva algumas horas e até que não tenha mais circulação de álcool no sangue. Então, é isso mesmo. Quais os outros órgãos podem ser prejudicados pelo consumo de álcool? Quase todos. Se uma pessoa faz um uso abusivo, ela pode ter hepatite alcoólica. Isso, né, depende também de dose e do tempo, né, que a pessoa consome, se ela é mulher ou homem. Mulheres são menos resistentes ao álcool, então uma quantidade menor já afeta as mulheres. Depende se é jovem, quando que começou, quantas vezes por semana, mas pode afetar fígado, pode afetar cérebro, então começa a afetar memória, raciocínio, pode aumentar a pressão arterial, aumenta as chances de câncer, o uso crônico, né, e abusivo de álcool. Todos os órgãos podem ser afetados pelo álcool, até porque ele circula, né, e ele em determinadas doses vai ser tóxico. É claro que, como eu falei, isso é individual, cada pessoa, e tem a questão genética, mas sim, tudo pode ser afetado aí pelo álcool. E depende muito de tempo, quantidade e frequência. Que outras reclamações ou relatos você tem ouvido da quarentena dos seus pacientes, fora o aumento do consumo de álcool? O que menos tem ouvido são pessoas achando que está melhor. Tem algumas pessoas achando, então vou começar por essa porque essa é mais simples, mas tem pessoas falando, estou convivendo mais com a minha família, eu não dava tanta atenção para os meus filhos, eu não fazia exercício, passei a fazer. Então, eu não prestava muita atenção em algumas coisas minhas, passei a prestar. Então, isso tem. Agora, de queixas, sono alterado, muita insônia. Mas sono alterado em que nível? Dormindo muito ou não dormindo? Não dormindo. A maior parte não dormindo. Tem os que dormem um pouquinho mais, que é o jeito que eles têm como fuga, mas a maior parte com insônia. Mas você não acha que porque como as pessoas têm trabalhado de casa, parece que aumentou as horas de trabalho. Então, eu como uma insone, eu posso dizer que se eu ficar trabalhando até meia-noite, eu vou dormir 3 horas da manhã ou mais. Sim, é isso mesmo. Olha, saiu uma pesquisa de uma plataforma chamada Blind que avaliou que 73% das pessoas que trabalham estão com burnout. 73%? Eu posso te passar essa pesquisa se você quiser, sim. Por favor. 73%. Então, assim, isso é muita coisa. E na prática eu tenho visto, né? Porque a maior parte dos pacientes que estão trabalhando mais. Eu estou trabalhando mais. Você está trabalhando mais? Você tem novos pacientes? Ou gente que foi embora e voltou? Também tem. Tem gente que foi embora e voltou. Tem gente que, estando em tratamento, pediu para ter mais consultas e teve pacientes. O que mais me surpreendeu não foi nenhuma dessas duas situações. Pacientes que voltaram, porque já me conheciam, ou pacientes de agora que eventualmente tiveram uma piora. O que mais me chamou a atenção foi chegar muito paciente novo. Mas novo assim, novo de uma pessoa que nunca teve uma crise de ansiedade ou já teve um histórico depressivo? As duas coisas. Tem paciente novo. Novo mesmo? Novo mesmo. E tem pacientes que já tinham feito tratamento antes e procuraram agora. Você acha que hoje em dia, por causa da pandemia, a gente pode usar como desculpa para procurar um serviço de saúde mental? Porque alguém me falou, acho que algum psicanalista que eu entrevistei, que falou assim, às vezes a nossa abordagem tem que ser um pouco mais delicada. E às vezes a gente vê uma pessoa ao nosso redor sofrendo e a gente pode usar, e ela já sofria anteriormente, mas a gente pode usar, tá vendo que é um período inédito, é muito estranho, por que não procurar um serviço de saúde mental? Porque eu acho que as pessoas
tem aceitado melhor, você acha? Olha, eu diria o seguinte, eu achei genial isso aí, gostei dessa ideia, vou falar para as pessoas. Não, assim, Amanda, eu achei genial isso. Não sei quem foi que te falou. Acho que foi um psicanalista. Desculpa, gente, eu tenho problema de memória. Não, olha, eu achei sensacional. Achei que pode ser, porque sim, as pessoas estão mais abertas ou elas estão prestando mais atenção ao momento. Então, nossa, achei muito, muito legal essa abordagem. Agora tem saído também muitos estudos. Acho que teve uma reportagem que eu li da CNN, mas assim, de jornalistas lá da Inglaterra, né? Falando que lá vai ter, assim, que eles já estão percebendo um tsunami de doenças mentais. Então, é um momento que não é só... Assim, as pessoas podem até perceberem mais, mas existe um aumento pelo próprio momento que todos estão em estresse e sofrimento. E aí, quem não nunca teve nada, mas que tinha ali alguma vulnerabilidade, pessoas que talvez nunca procurassem se não estivesse passando por isso. Mas não procurariam não por preconceito, não procurariam porque não precisariam. Isso pode tá acontecendo também. E você vê que a demanda é o quê? É mais tristeza, você falou insônia. Então vamos lá, a gente estava falando sobre as queixas. Então, olha, então, insônia, aumento de apetite, assim, mas claro que não é para alface. Carboidrato e chocolate. Ataques à geladeira, né? As pessoas estão comendo mais, ganhando peso. São poucas as pessoas que relatam que estão comendo menos. Até porque se mesmo a gente come exacerbadamente, a gente não perde, né? A gente não se mexe. Exatamente. Então, assim, associado a isso, a comer mais, ainda tem uma diminuição. E tem uma diminuição da atividade física. E você sabe que a atividade física já tem também... Eu e os estudos, né? Mas, assim, também tem estudos comprovando, assim, que quando a gente faz atividade física, tem substâncias que são produzidas que diminuem a nossa vontade de comer bobagens. Principalmente musculação, coisas que possam, que exercícios de força, mas qualquer atividade física. Então, além de tudo, algo que pode nos ajudar, inclusive a lidar com a ansiedade, porque a atividade física, exercício físico diminui a ansiedade e essa situação toda gera um aumento de ansiedade. Então, as queixas, né, preocupação, não se sabe o que vai ser. Bom, a gente que está em São Paulo, então, né, Amanda? A gente não sabe o que vai ser. Amanhã a gente trabalha ou não, é feriado ou não. Como que vai ser a semana que vem? A gente está sem saber. E isso vai gerando... a falta de controle que a gente achava que tinha antes, porque a gente nunca teve controle, mas agora fica mais evidente. Então, a falta de controle é algo que vai gerando ansiedade. Então, outra queixa... Eu diria para você que tem mais ansiedade do que depressão. Não que não tenha depressão. Mas isso que você falou do burnout é bem chocante, né? Porque é praticamente todo mundo. Que tá da força de trabalho, sim. Porque todo mundo... assim, como falar pra uma pessoa, na moral, dá um tempo aí, você não precisa trabalhar até as 4 da manhã. Então, existem as características individuais, existem as características que são... inerentes ao trabalho, né, ou à empresa onde a pessoa trabalha. Então, no que tem a ver com ela, no que ela puder fazer, porque assim, tem gente que não está almoçando, que já que não tem que sair para almoçar, sabe, sair para ir no restaurante, no refeitório, fica almoçando e trabalhando, ou almoça em 5 minutos, engole e volta para trabalhar. Não tem trânsito. Mas qual é a vantagem de estar em casa para esse cidadão? Pois é, exatamente. Mas agora as pessoas se sentem culpadas, assim. Poxa, eu não tenho que pegar trânsito, eu não tenho que ir buscar o meu filho já está aqui. E elas se cobram ou elas se sentem cobradas. Então a gente precisa ver assim, o que tem a ver com a gente e botar limite. O que tem a ver com a empresa, de alguma forma, aí sinalizando, né? As empresas também... prestarem atenção nisso, porque vão... E as empresas também não sabem o que fazer, né? Porque, tipo, é um negócio sem precedentes. Então, eu até nas outras entrevistas que eu fiz,
parece que existiu eles falam bastante em curva ascendente e etc. Existiu uma curva na inicial do que, meu Deus, vamos ficar 3 semanas em casa, então temos que ser muito produtivos, vamos fazer todos os cursos que Harvard está liberando, porque tá de graça, vamos fazer, e é isso, vamos aproveitar o tempo, lá. E daí parece que esse movimento já passou, essas 3 primeiras semanas, e agora as pessoas, elas já falam assim, tudo bem se você não tem um dia proveitoso, se você quer ficar deitado o dia todo, porque ainda mais agora que tá começando a ficar frio, isso eu falei com o meu psiquiatra. Ele falou, você tem que ver se você tá triste ou você tá sentindo uma coisa do inverno. Porque é uma coisa da natureza. Então, a gente tem que ver... Existem essas curvas e agora eu não sei o que vai vir, né? Porque a gente nunca sabe o que vai vir. Mas admito que aquele primeiro momento que as pessoas estavam muito produtivas, baixando o curso e querendo aproveitar esse tempo para sair com um curso de fotografia ou um PhD em alguma coisa, ainda bem que parou, né? Olha, você sabe que essa semana eu tirei para falar disso nos meus posts lá do Instagram. Do tipo, olha, tudo bem se você não estiver produtivo. Aí o outro que eu coloquei foi por que eu não consigo me concentrar. O de hoje, que ainda vai sair, eu não consegui postar, mas é sobre, assim, o que fazer na quarentena. E aí eu vou colocando, assim, faça exercício físico. Aí a próxima também se não quiser fazer, não faz. Deita, dorme, descansa. E é isso mesmo, viu? Um tal de vou fazer todos os cursos, assim, tirar todo o atraso de uma vida inteira. E, claro, passou a novidade, passou a lua de mel, né? E as pessoas estão esgotadas. E também explicado o que acontece. O nosso cérebro está o tempo todo com uma sensação de perigo. Basicamente, agora eu pelo menos consigo falar assim, sabe o que eu tentei explicar a vida inteira, que sempre estava com medo? É assim que eu me sinto. Eu acho que agora a maioria das pessoas entendem o que é ansiedade. Isso, boa, Amanda, boa, exatamente. Então tá todo mundo nessa alerta. É claro que tem algumas pessoas que já se deram conta disso e aí passaram, sei lá, a meditar, a ler, a não ficar vendo notícia o tempo inteiro. A gente até falou disso, né, Amanda, na live, lembra? Que você até falou assim, eu estou assistindo a notícia. Você estava lá com a televisão ligada. Mas eu parei, eu diminuí bastante. Pois é, mas é isso, assim, se você ficar assistindo notícia, assim, o dia inteiro ou muito tempo só querendo saber notícia, a maior parte, eu posso dizer assim, muito tranquilamente, a maior parte dos meus pacientes que estão mais ansiosos são os que ficam vendo notícia o tempo inteiro. Porque a notícia, né, a cada hora uma coisa, e quantidade de mortos, e aí fica aparecendo lá os caixões. Então, assim, é algo que sobrecarrega o nosso sistema. E uma vez que o nosso cérebro está no molde perigo, se desliga a nossa parte racional do cérebro. Porque a parte racional, assim, eu vou correr para cá, ou para lá do tigre, para que lado eu vou? Vamos pensar sobre isso? Não, entendeu? Tem que sobreviver, sair correndo. Não é para parar para pensar, tem que ser reflexo. Depois eu penso. E o nosso cérebro está nesse modo, né? E por conta disso, aí a gente vai se concentrar como? Para curso, se concentrar para trabalhar. Então, outra queixa muito grande das pessoas é eu não estou conseguindo me concentrar. Daí volta para tomar um álcool. Isso, boa. Exatamente. É uma roda infinita, né? A gente não tem controle de nada. Mas olha, a gente tem que fazer, né? Que é justamente prestar... Primeiro, olha, relaxa aí, para de se cobrar. Não tente estar assim, porque a gente começa a olhar a rede social, então a gente quer estar com a forma da musa fitness, cozinhando como chefe de cozinha, sei lá qual, sabendo as últimas novidades da moda, como se vestir em casa, fazer uma escova, sei lá. Gente, sim! Sabe, assim, a pessoa quer estar impecável, em forma, cozinhando muito bem, com a casa com tudo no lugar. Enfim, não existe, entendeu? Não tem possibilidade disso. A primeira coisa é relaxar, pega leve consigo mesmo, deixa alguma coisinha para amanhã, não tem problema.
ver o que está pesando mais, aonde que você, né, não tá precisando pegar um pouquinho mais leve consigo mesmo, e aí reajusta as velas, sabe? Do curso para velejar, assim, reajusta. Velejando online, né? Vai ter, com certeza, né? Alguém já lançou alguma coisa pra gente aprender online. Eu concordo com você e é bem difícil, né? Tudo que tá acontecendo. Para terminar, eu queria falar um pouco de alimentação. Existe uma... Você falou assim que a gente quer... As pessoas ficam com vontade de comer besteira, etc. Existe uma opção na vida, sei lá, tô com vontade de comer doce. Eu tô fazendo isso, mas não sei se é certo. Mas toda vez que eu penso em comer doce, se não tem um doce na minha casa, eu como uma maçã. É meio frustrante. Mas... sei lá, tentar opções mais... eu vou pedir pro meu amigo que é seu psiquiatra pra você virar minha paciente. Porque assim, se todo paciente fizesse isso... Né? Ele é tão fofinho, beijo, Lucas. Deixa eu te falar uma coisa, ele pediu pra... Eu falei com ele online, ele falou pra eu mandar as minhas lives pra ele. Ele falou, só se isso não ficar... Só se não te deixar ansiosa. Eu falei, eu quero ver você lá. Que bonitinho. Então, não, paciente dos sonhos, né? Tô com vontade de comer doce como uma maçã se todo mundo fizesse isso. Não, mas é lógico que ontem eu comprei um monte de chocolate. Mas acabou. Porque eu tenho isso, né? Tipo, da compulsão. Eu como todos no mesmo dia. Daí o resto da semana eu só tenho maçã. Pelo menos você faz isso. Você não vai lá e compra de novo. Já tá ótimo. Mas é assim, ó. Primeiro, pegar leve. Segundo, entender que quanto mais você come, mais vontade você tem de comer. Quanto mais doce você come, né? Mais vontade você tem de comer. E aí descobrindo... primeiro, você tem várias receitas, várias dicas de alguma coisa que seja mais saudável. Então, uma vez, eu gosto muito de doce, me ensinaram um brigadeiro fit lá, que era banana amassada com cacau e se você quiser, você bota um pouquinho de canela na banana. Essas coisas me ajudam a diminuir a quantidade de doce, mas cada um precisa descobrir o teu caminho, né? Mas, olha, não ter em casa é uma dica, viu? Se a pessoa não consegue ter o controle, o melhor é não ter em casa, que quando ela precisar, ela vai lá, compra uma coisa que ela vai comer só naquele momento que deu muita vontade. Ainda mais hoje em dia, que a gente, para sair, precisa quase se transformar num astronauta, né? Isso já vai dar preguiça. A neurociência diz que quanto mais difícil é algo para a gente conseguir, né? Como aquela história do álcool que alguém falou, o fato de ser lícito, né, acaba ficando mais fácil que a gente beba. Então, assim, quanto mais fácil uma coisa mais chance da gente repetir, né, e fazer. Então, se a gente, para comprar um doce, para comer um doce, a gente precisa sair, trocar de roupa, botar máscara, luva, sei lá, levar álcool gel, voltar, botar toda a roupa para lavar. Para cada bombom que a gente quiser comprar, a gente desiste. Aumenta as chances ou diminui as chances da gente comer. Então, essa é uma alternativa. Ter fruta, como você falou, né? A fruta é algo que é um doce que, se você não é diabético, não tem contraindicação, enfim, é uma ótima alternativa. E um alimento que é um tempero, digamos assim, que ajuda muito a diminuir a vontade de doce é canela. Ela está relacionada à diminuição. Para muita gente, ela alivia a vontade de comer doce. Então, canela é uma dica, mas cada um, sei lá, odeio canela. Então, assim, cada um vai ter que descobrir beber muita água, porque as pessoas estão bebendo menos água também. Eu tenho notado isso. Por quê? Por esquecimento mesmo? Não ter o hábito, né? Ela acaba tomando alguma coisa no lugar da água, cada vez que quer tomar alguma coisa, toma café, enfim, ou toma refrigerante, ou toma sei lá o quê. E a desidratação faz a gente se confundir, achar que tá com fome. Então, assim, beber muita água. Bota lá, sei lá, uma garrafinha para você controlar o quanto você está bebendo de água e vai bebendo água. Cada vez que tiver vontade de comer um doce, eu até achei que era isso que você ia falar. Vai lá e toma um copo d'água. A vontade de doce continuou, você vai lá e come o doce, mas primeiro toma água. Então, hidratação é algo que tem sido relatado que as pessoas estão bebendo menos água. Uma dica que para você que gosta de snacks, eu tenho uma dica.
beleza, você pega uma quantidade, mas deixa o saco do salgadinho na cozinha. Porque vai dar uma preguiça de você voltar. Não fica indo e voltando. Boa. Mas é isso mesmo. Tudo que você fizer para dificultar um pouquinho um comportamento que você não queira ter, ou tudo que você puder fazer para facilitar um comportamento que você queira ter, vai te ajudar. É excelente essa de deixar. É que depende, né? Se a casa é pequena, se a casa é grande. Você põe numa coisa alta, deixa sempre no armário. É isso mesmo. Dificulte. E daí você fala, puta, eu tenho que pegar uma cadeira pra subir. Não, que saco. E esse foi mais... O Esquizofrenão é super didático. Então é isso. Eu queria agradecer você, sempre muito solícita, muito legal, uma querida, uma amiga. Deixa suas redes sociais, que ela sempre posta dicas muito legais. E em breve ela terá um canal no YouTube, porque eu vou forçá-la. Oba! Pode ser. Você aceita ser minha empresária, mano? Claro. Empresária. Eu sou muito ruim disso, mas se você quiser, sei lá, você vai me agenciar. Olha, obrigada. O meu Instagram é @doutora.anapaulacarvalho. Podem me seguir lá. É isso, muito, muito obrigada, adorei. Eu sempre adoro conversar com você. Obrigada. Então, semana que vem a gente volta. É isso, paz nos estádios.